Amém. Mateus 19, verso 16, diz: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Amém. Essa versão aqui, esse texto, esta passagem, ainda omite aquilo que Jesus teria dito a este jovem: dá tudo que você tem aos pobres, vem, segue-me, terás um tesouro no céu, né? Isso também é interessante para nós examinarmos, visto que essa promessa de ter um tesouro no céu, aquele homem, tendo ouvido isto, ele realmente recusou algo tremendo. Ele desprezou muito mesmo, porque Jesus teve tanta paciência com ele, citou mandamento para ele. Há uma outra passagem bíblica que diz que Jesus o amou, e dá para ver que realmente Jesus, logicamente Jesus o amou, por isso conversou com ele e lhe mostrou o caminho da salvação. Mas quando se fala desse texto, muitos pensam logo nas riquezas, etc. É o que mais transparece aqui. Porém, a riqueza aqui era sinônimo de renúncia. E essa tem sido, irmãos, a causa da queda do cristianismo como um todo sobre a face da terra. Renúncia. Porque em todo tempo o Evangelho somente nos chama a renúncia. Por isso nós temos aquela frase, que o Evangelho não é conquista, é renúncia. O texto mais conhecido mundialmente, de João 3,16, traz isso. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, renunciou. E a renúncia foi tremenda, porque Deus teve que contemplar as dores do seu Filho lá na cruz, teve que contemplar a separação espiritual, como o próprio Senhor Jesus fala em outro idioma aramaico: Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Teve que haver aquela renúncia. Foi fácil? Foi brincadeira? Não. E é por isso que nós dizemos sempre: condenação é para sempre. Se as pessoas tivessem em mente o que é condenação, não iam brincar de cristianismo. Deus nos criou para definir a nossa vida, ou no céu ou no inferno. Com isso não se brinca. Amém, irmãos? Por isso que eu sempre digo: com verdade não tem negócio, com verdade não se negocia, com verdade não se brinca, e verdade, num mundo que jaz no maligno, tem que fazer inimizade. As pessoas estão reclinadas nos seus comodismos, na sua vidinha fúnebre. Você chega com uma palavra dessa, o Evangelho totalmente revolucionário. Como é que pode? Quem nos dias de hoje não diria: se Jesus era um louco, mandando o homem se desfazer de tudo que tem? Já ouvi de um homem que disse exatamente isso: eu não vou para o Evangelho,
um Deus que manda eu me dispor ou despir dos meus bens, não serve para mim. Não é verdade? Talvez você já tenha ouvido alguém falar isso também. Mas a realidade é que os que querem os bens da terra, com eles perecerão. Mas aqueles que ajuntam tesouro no céu, onde a traça, ferrugem, os ladrões não minam, não consomem e não roubam, esses viverão eternamente na presença do Senhor. Esse texto aqui, ele traz alguns pontos interessantes, em que o homem vem, pergunta a Jesus, Jesus de leve eu entendo que dá uma bronca nele, mas não espanta ele por completo, e depois o homem diz assim, replicou-lhe, tudo isso, no verso 20, tenho observado, que me falta ainda? Às vezes, olhando para a nossa vida, parece que não falta nada, está tudo bem. Ora, um homem rico, que guarda os mandamentos, o que falta na vida desse homem? Dá para alguém achar que falta alguma coisa? Não dá. Naturalmente, qualquer ser humano, olhando para aquele camarada, que está dizendo, e Jesus não desmente ele, isto é interessante, Jesus não diz, não, você tem vacilado, está querendo mentir para mim? Não, nada disso. Jesus não desmente esse homem. Ele diz que tem guardado os mandamentos desde quando? Desde a sua mocidade. Então, ele não foi um jovem rebelde, não foi um jovem problemático, não, ele era um guardião dos mandamentos. E ele prosperou, e ele era um negociante, ele tinha propriedades, ele era um homem rico, e olhando para aquele homem, nós naturalmente dizendo, eis ali um jovem, um homem que desde a sua juventude guardou os mandamentos, é rico, não tem falta de nada, tem muitos empregados, Deus está na vida daquele homem e não falta nada. Mas irmãos, os olhos que nos julgarão são aqueles que são como chama de fogo. O prumo que será posto diante de nós é aquele que vem do céu. A balança que nos julga não é confeccionada por mãos humanas. E a Escritura diz, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós temos que andar numa vigilância completa, tremenda, porque salvação não é coisa para se brincar. Então, veja bem, o homem diz, eu guardei tudo. Ele, em outras palavras, ele está dizendo assim, pode olhar para a minha vida e apontar o meu erro. Eu guardo tudo isso aí. E ele ainda faz uma pergunta para Jesus. Jesus diz, guarda os mandamentos? Ele ainda foi mais além. Ele disse assim, quais mandamentos tu queres que eu guarde? Porque quando ele pergunta quais, ele não está se referindo aos 10 mandamentos, as tábuas dadas a Moisés. Não. Ele está falando de muito mais leis cerimoniais, rituais lá de Levítico, de Deuteronômio, outras leis que os fariseus e os escribas acabaram criando por conta própria. Ele até pergunta, quais mandamentos? Eu guardo tudo, eu sou impecável, eu sou implacável na guarda dos mandamentos, não tem falha em mim, não tem erro em mim. E tinha erro nele? Jesus olha e diz assim, disse-lhe Jesus no verso 21, se queres ser perfeito. Irmãos, esse homem, se ele guarda os mandamentos, se ele é bem sucedido, se olhando ele para a sua própria vida, vê tudo caminhando tão bem e triunfantemente, gloriosamente, o que ele tinha que questionar Jesus e perguntar o que perguntou? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta dessa não se faz a qualquer um. Uma pergunta dessa só se faz a quem você reconhece com condição de te dar uma resposta que é de outro mundo, não desse mundo.
Então ele viu algo em Jesus muito tremendo, e Jesus, de alguma maneira, o considera e tem esse diálogo com ele, mas Jesus depois diz assim: se tu queres ser perfeito, irmão, a grande pergunta: você quer ser perfeito? Eu quero. Eu tenho que querer. Eu devo querer. Porém, perfeição, a Escritura diz que nós temos que olhar para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Temos que buscar a estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Ou seja, enquanto você vive nessa terra, você busca essa estatura. Você quer ser perfeito ou você está acomodado? Se você quiser continuar no seu comodismo, eu quiser continuar no meu degrau, no meu comodismo, Deus me deixa. Mas se eu quiser algo mais, Ele me aponta o caminho. Ele apontou o caminho para este homem. Tu quer? Então o negócio é o seguinte, né? Você guarda os mandamentos, você é o tal. Então você quer ser perfeito, você quer um novo degrau espiritual. Eu tenho para te dar. Se você puder suportar, você suporta, irmão? Lembra o que Jeremias diz lá no seu livro? Ai, minha mãe, por que me deste a luz? Homem de rixa, homem de contenda, homem que causa divisão. Eu não empresto nada para esse povo não me empresta nada, e por que eu estou aqui dessa maneira? Por que minha mãe me deu a luz? Porque Jeremias recebeu de Deus uma direção e não podia sair dela. A direção que Jeremias recebeu doía-lhe muito. Não é à toa que depois entra a lamentação de Jeremias, e Jeremias é conhecido não só como profeta da coragem, mas também como profeta chorão. Leia Lamentações de Jeremias. Se você tem coração forte, leia o capítulo 4. Se você tem disposição, leia toda a lamentação de Jeremias e aguenta lá na intimidade do teu quarto. Antes de ler, faça uma oração. Deus, me deixe entrar no clima desse cenário aqui. Você vai ver que coisa terrível a lamentação de Jeremias. Como ele começa a profetizar sobre a cidade, contar a história da cidade, e ele sabe que aquilo tudo que aconteceu ali saiu pela boca dele. Aqui, Jesus diz: você quer sair do seu comodismo? Você quer a perfeição? Você quer uma nova direção? Então faz o seguinte: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e diz aqui: terás um tesouro no céu. Você quer algo mais? Você quer algo além do que os teus olhos têm contemplado, do que as tuas mãos têm tocado? Eu tenho para te dar. Eu sou o Senhor, eu sou infinito, eu sou fonte inesgotável. Você está vindo a mim, você quer? Então faz isso aí que eu estou te dizendo. E o homem baixou a cabeça, saiu pesaroso, porque diz a Escritura que ele era dono de muitas propriedades. E nós perguntamos, se fosse nos dias de hoje, será que a história seria diferente? Quem teria condição, coragem, de largar todos os seus bens? Tem pessoas, meu irmão, que são cristãos hoje, que têm mansões, são donos de empresas, são donos de um monte de coisas. Será que essas pessoas, ouvindo uma palavra dessa de Jesus, dizendo assim: eu tenho algo novo para você, eu tenho um novo degrau, eu tenho uma nova posição para você, mas a minha posição que eu tenho, ela exige uma renúncia. Porque, irmão, não pense que você vai receber quaisquer coisa que seja de Deus sem abrir mão das coisas da terra. Não cabe na tua mão ao mesmo tempo o que é material e o que é espiritual. Não cabe. Não cabe no teu espírito as possessões da terra e as possessões do céu. Uma tem que ceder lugar à outra. E a decisão é nossa. Qual é o problema da queda do cristianismo? Aqueles homens, lembra o que aconteceu no começo?
As pessoas, ainda que erradamente, não era aquela filosofia, mas elas estavam credibilizando a tal ponto que elas estavam vendendo as suas propriedades, entregando para a igreja, para que os apóstolos realizassem a obra. Então, qual era a visão deles? Se desvencilharam completamente do que era natural e eram mantidos e sustentados pela igreja para a realização da obra. Aqui, Jesus está dizendo para esse homem: se você quer ser perfeito, você tem um caminho a seguir. Naquele tempo, eles não temeram renunciar, mas hoje, ou de um tempo para cá, depois dos 400 anos, depois que Cristo foi para o céu, o povo de Deus começou a temer. A renúncia, meu irmão, é o que vai te conduzir a ver a glória de Deus ainda aqui nessa terra. Se você não é uma pessoa preparada para abrir mão, seja do que for, físico, material, sentimental, se você não é uma pessoa que vem se preparando para as renúncias que o Evangelho te pedirão, você não irá a parte alguma, não se iluda. Esse Evangelho que pregam por aí, para mim, é esterco e abominação. Vem que Deus vai te dar, vem que você vai conquistar. Eu não tenho parte com essa gente que prega isso. O Evangelho que eu aprendi não é esse. O Evangelho que eu prego é que nunca me faltará o pão, ainda que eu não tenha um centavo no bolso. É esse o Evangelho que eu prego. É esse que eu creio. Eu não tenho que ter dinheiro para chegar lá no mercado e comprar nada. Se eu tiver, eu vou e compro, mas se eu não tiver, eu vou comer do mesmo jeito. É esse o Deus que nós cultuamos nesse lugar. Porque é assim que a Escritura nos ensina, pela vida de Elias, pela vida de Jesus, multiplicando os pães e os peixes, e do nada ele abre porta onde não tem nada e faz o que tem que fazer. Ele é Senhor, Ele é soberano, não está limitado a absolutamente nada. Mas o que acontece quando Deus te propõe um novo degrau? Vem na sua vida algo que você tem que riscar da sua vida, algo chamado medo. O medo é uma grande inspiração de Satanás. O verdadeiro amor, diz a Escritura, lança fora todo medo. Quem conhece Jesus não tem medo de nada, irmão. Você tem que crescer na intimidade com esse Deus. Na 1,7 diz que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Você tem que lançar fora todo medo. Deus não vai te pedir algo, meu irmão, que você não tenha condições de largar, mas Ele te dá o livre-arbítrio. Se você não larga, você não vai adiante. O que seria a vida deste homem se ele tivesse largado tudo? Talvez não fosse só a sombra de Pedro curando, fosse a dele também. Talvez não fosse só os aventais de Paulo curando os enfermos e expulsando os demônios, fossem os dele também. Talvez não fosse só Tiago perturbando Jerusalém, tacando fogo nos reis, fosse ele também um grande pregador do Evangelho. Talvez não fosse só Filipe sendo arrebatado pelo Espírito Santo, fosse ele também. Não são só eles. Se Deus pedir a renúncia a nós também, e nós tivermos coragem de renunciar, não foram só eles, somos nós também. Mas o que tem que acontecer? O medo tem que ficar de lado. O medo, não, mas se eu largar isso, se eu largar aquilo, o que vai ser da minha vida? Irmão, cai na realidade dos fatos. Você não tem vida sem Deus. Sem Cristo você não estava vivo, você estava morto. Você entendeu isso? Nós já temos essa concepção. Eu não era vivo sem Cristo, eu era morto. Não é isso que Paulo diz? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos vivificou em Cristo Jesus, pelo seu Espírito. Sabe o que éramos nós? Nós éramos como Lázaro, 4 dias sepultado, naquelas condições em que a irmã dele diz que estávamos. Assim éramos nós.
Mas quando Jesus Cristo veio e diz assim: sai para fora, sai desse mundo, sai desse sistema, sai dessa rotina, sai dessa vidinha. Não, o que vai ser de mim se eu não trabalhar e colocar o pão na minha mesa? Meu irmão, não sou eu que ponho o pão na minha mesa, é o meu Deus. Não sou eu que mantenho a minha saúde, é o meu Deus. Não sou eu que me impeço de chegar na drogaria e gastar recursos com remédio, é o meu Deus. Não sou eu que coordeno as minhas células para não ser acometido de um câncer, é o meu Deus. Não sou eu que me esforço para não cair nas escadas, para não sofrer acidente nas ruas, para não ser abatido por uma bala perdida, é o meu Deus. Não é isso que diz a Escritura? O Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molesta de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, a tua entrada, a tua saída, dará ordem aos teus anjos, é Ele. Você quer aceitar o degrau que Deus tem para você? Que degrau é esse? É a direção de Deus. Deus deu a direção para esse homem. Você quer ser perfeito? Então vai o seguinte: desfaz-se dessas coisas que você tem aí. Você está muito certinho, está envolvido em muitas coisas. Eu quero o teu tempo, não só guardando um mandamento aqui, um mandamento ali. Eu quero você trabalhando juntinho comigo. Vem, larga tudo que você tem, segue-me. Vem cá juntinho comigo. Eu tenho um tesouro para você, mas não na terra, no céu. O homem não quis. O que passou pela cabeça daquele homem? Como é que é? Vender tudo? Espera aí, não. Eu tenho propriedade que eu demoro um dia inteiro para atravessar ela. Vender? Não. Eu dou ordem para 30 empregados. Desfazer? Não deve ser bem isso. Será que eu ouvi direito? Quando é o que convém, a gente diz logo: não, eu ouvi muito bem, foi isso mesmo. Mas quando não convém, Deus, como é que é, Deus? Não entendi, dá para repetir? Dá para escrever para eu ler com calma em casa? Irmão, Deus não aceita não, amém? Quando Ele fala, Ele só quer ouvir de você sim. Ele é Senhor. E como Senhor, não vem com papo de espera uma vírgula, eu não espero não. Quer vir, vem, não quer? Ah, mas meu pai me ama. Não, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Tu vem e segue-me. É já, é agora. Mas eu vou depois. Não, depois não, já botei outro no teu lugar. Esquece, fica para trás. É o que aconteceu com esse homem. Quem sabe ele não teria sido, hein? Aquele apóstolo maravilhosamente usado pelo poder de Deus. Mas ele não quis. Mas uma coisa eu sei, lá na frente Deus achou um chamado Saulo de Tarso, que tinha tudo. Quando a glória de Deus se manifestou: Saulo, continua o teu caminho em frente, na cidade. O que ficou para trás já era a tua casa, a tua isenção de impostos, o teu privilégio de estar junto das lideranças, as tuas armas, os teus soldados. Acabou, larga tudo, segue em frente na rua, vai para a cidade que eu falarei contigo lá dentro da cidade. Ele renunciou. A história foi bem diferente. Paulo não voltou atrás, foi o que foi. Este homem aqui, o jovem rico, voltou atrás. Ele largou Jesus e voltou para os seus bens, para as suas propriedades. Esse homem perdeu uma glória tremenda, irmão. Que eu prefiro a morte do que escapar um pouquinho disto. Sabe o que é? É ter a sua vida incluída num plano de Deus. Não tem nada mais precioso do que isso. Não tem nada mais precioso do que isso. Deus incluiu a sua vida nos projetos dele. O que você está disposto a renunciar
para que a sua vida não deixe de estar incluída nos planos de Deus. Sabe o que você tem que renunciar? Eu vou te dizer. Jesus Cristo disse assim, olha, aquele que amar pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar filho ou filha, olha onde Deus está chegando. Olha a espada como penetra. Olha a palavra como vai a divisão da alma do espírito. Olha onde vai a palavra, meu irmão. E as pessoas estão achando que o evangelho é conquista. Aquele que amar filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem suporta uma palavra dessa? Evangelho, meu irmão, é renúncia, e é renúncia pesada, se você realmente quer ver a glória de Deus. E te digo mais, tem pessoas que não renunciaram nem pai, nem mãe, nem filho, nem filha, mas não são capazes de abrir mão de os miseráveis reais que estão destruindo a sua vida. Muito menos está tirando a pessoa da batalha. Quer ser perfeito? Sabe o que acontece? É o comodismo. Não, eu estou bem. Não, eu já guardo os mandamentos. Eu estou bem, eu estou muito bem. Eu tenho a minha riqueza, eu estou ótimo. Não, estou numa boa. Acomodado, parado, estacionado. Não está pensando em evoluir. Não, eu cheguei até aqui, puxa, até aqui me ajudou o Senhor, ai que alívio, estou bem demais, que maravilha. Que nem tem um bando de pastor aí. Não, sou pastor, eu fui consagrado. Não, eu fiz seminário, tá bom, estou numa boa. O miserável não tem coragem de orar por um enfermo, não tem disposição de encarar Satanás e acha que é pastor. Estou bem, eu tenho um título. O desgraçado não enxerga que o título dele vai conduzir ele para o inferno, que um homem com muito mais título para ele do que ele, chamado pessoalmente pelos lábios de Jesus, está queimando no inferno. Judas, apóstolo. O comodismo destruindo vidas. Enquanto aqueles homens dos primeiros séculos diziam assim, olha, lá em Samaria tem gente que não ouviu o evangelho, vamos embora para lá. Hoje os pastores estão olhando para a sua igreja com 50, 100, 200 membros, estão vendo o seu salário gordo e estão nem esquentando com quem está morrendo lá do outro lado. Mas hoje, nós vamos olhar para a África, nós vamos olhar para Filipinas, nós vamos olhar para os terreiros de macumba do Brasil, vamos olhar para as Babilônias romanas que estão aqui perto da gente, e nós vamos dizer, Deus, alça a minha voz com a tua palavra e alcançarás. Eu não estou acomodado, Deus, tu és testemunha, eu não estou acomodado. Quem pode mentir diante do Senhor? Queres ser perfeito, irmão? Você quer um novo degrau espiritual? Sua vida está muito boa, está acomodadinha, está jóia, né? Que nem aquelas irmãs, né? Não, eu já faço parte do círculo de oração. Estou bem, Jesus me colocou aí eu vou trabalhar. Não, eu já faço parte do diaconato, né? Transformaram as igrejas num quartel, né? Agora é o obreiro mor, o obreiro primo, o obreiro secundário, depois vem o auxiliar primeiro, o auxiliar segundo, é o diácono, é o presbítero, é o bispo, é o cardeal, é o papa. Foram criando essas hierarquias, transformaram tudo num quartel general, e as pessoas se acomodaram nos seus cargos. Aí batem no peito, eu tenho 50 anos que eu sou diácono. E tem pessoas que não têm tantos anos, têm apenas alguns meses de igreja e que já trabalharam para a causa do evangelho muito mais do que eles. Porque o que manda não é tempo, o que manda não é cargo. Cargo para todos nós só cabe um, de servo. Não, eu sou diácono. É? Quem te constituiu diácono? Não, eu fui consagrado. É mesmo? É? Eu não fui. E põe o meu ministério à prova.
Teve nenhum homem orando por mim para dizer que eu seria alguma coisa. Mas aquele que se manifestou a mim, disse, vai e faz, eu fui e fiz, e está feito. Você quer ser perfeito, irmão? Jesus vai se manifestar a você. Claro que Ele vai. Você não está acomodado? Você quer caminhar? Você quer evoluir? Você quer crescer? Você não tem medo da renúncia que Ele vai te pedir? Porque se Ele te pedir é porque você pode cumprir. Deus não nos pede nada que nós não possamos fazer, porque Ele diz lá em Mateus capítulo 11 o quê? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só que as pessoas não entendem desta maneira. Jesus falou assim: aquele que deixar casa, pai, mãe, família, por mim, receberá 100 vezes mais neste mundo e no porvir a vida eterna. Aí Pedro, aquele mesmo ousado, intrépido: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que nós vamos ganhar? Vocês que deixaram tudo, vocês que deixaram tudo para me seguir, vocês vão receber 100 vezes mais neste mundo e no porvir a vida eterna. E digo mais: quando o Filho do Homem se manifestar na sua glória, vós vos assentareis sobre 12 lugar as 12 tribos de Israel. Vocês quem? Que deixaram tudo. Você está acomodado na sua posição, irmãos? Não tem também uma posição espiritual nova para você. Mas se você não estiver acomodado, Deus tem para você coisas tremendas. Sentar num trono, ministrar coisas celestiais, desfazer obras do diabo, orar pelos enfermos, expulsar os demônios, fazer muita coisa. Mas não depende de Deus. A filosofia é renúncia. Se você renuncia às coisas da terra, Deus te dá as coisas do céu. O que Jesus disse para esse homem? Vende tudo que tu tens na terra, vem e segue-me, eu te darei um tesouro. Você tem disposição para trocar as coisas da terra pelas coisas do céu? É aí que está a grande questão que nós devemos observar. E enfim, para terminarmos, lembrar que o que Jesus quis fazer com este homem foi incluir a vida dele nos seus projetos. Irmãos, para mim, isto não tem preço. Quando Jesus me diz assim, vai para tal estado, irmão, acredite, nada naquele dia me deteria, nem se eu recebesse uma ligação, teu filho está morto, naquele dia eu não deixo de viajar, nada me para, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei, ninguém me contou quem é o meu Deus, eu conheço Ele na intimidade, eu sei, nada. Quando Jesus me diz assim, no dia tal, às tantas horas, viaja, eu tenho uma obra contigo em tal lugar, nenhuma notícia trágica como essa me deteria, porque eu sei que ao voltar da viagem eu tornaria a abraçar o meu filho. Eu conheço o meu Deus, eu tenho experiência com Ele, eu tenho intimidade com Ele, e eu não abro mão da inclusão da minha vida nos planos de Deus, não abro mão, irmão, acredite, irmão, eu não reconheço valores superiores a isto, de ter a vida incluída num projeto de Deus, amém? Assim é a sua vida, não abra mão, não abra mão. As pessoas, meu irmão, pensam que me conhecem. Eu vou contar uma coisa engraçada para você, porque a Bíblia diz que o Senhor é que sonda os corações e os rins, né? Ele que conhece a profundidade de um ser humano. A palavra de Deus é viva e eficaz e penetra onde? Divisão da alma e do espírito. Lá o homem não pode ver, juntas e medulas, homem não pode ver, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. É onde os olhos humanos, os sentimentos, o prescrutar humano não pode chegar. Quem me vê por fora, meu irmão, nunca vai imaginar o que eu sou por dentro. Não tem como imaginar. É impossível imaginar. Não tem como imaginar. A minha convicção de não abrir mão
deste livro aqui, ela é fantástica. Nem morte, nem vida, nem principados, nem potestade. Se eu tiver que amanhã ir morar numa sarjeta, você vai me ver lá. Pode me ver sem roupa, mas vai me ver de Bíblia na mão. Porque Deus incluiu a minha vida nos seus planos, e eu não abro mão disto. Mas por que esta mensagem? Porque Deus incluiu a sua vida nos planos dele. E ele vai chegar para você e vai te pedir uma renúncia, para ele aumentar esses projetos e através da sua vida alcançar multidões. Jesus queria que as pessoas olhassem para aquele jovem, não mais rico, não mais milionário, andando juntinho dele, e dissesse assim: está vendo aquele jovem ali? É aquele judeu, dono de metade de Israel, olha o que ele fez, ele largou tudo para seguir Jesus. Mas esse projeto que Jesus traçou para ele, ficou na gaveta. Mas o projeto que ele traçou para mim, não vai ficar na gaveta. E a mesma coisa você tem que dizer, meu irmão. O projeto de Deus na sua vida, não vai ficar na gaveta. Pague o preço, renuncie. Sofra, chore lágrimas de sangue, mas não abra mão do projeto de Deus na sua vida. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.